Eu quero então finalizar essa palavra que eu ministrei na última quarta de maio. E de lá para cá eu não ministrei mais, né? Porque a gente acabou viajando. Depois teve a quarta-feira da Conferência das Mulheres. Depois já tivemos um convidado quarta-feira passada. E hoje eu quero então finalizar as barreiras que impedem a adoração. Vamos ler Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, verso 8. Diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então é desejo do nosso Deus se relacionar conosco, né? O nosso Deus é um Deus relacional. A única coisa que Deus requer é que nós nos aproximemos dEle com um coração puro e com mãos limpas. Mas Deus, Ele quer se aproximar de nós. Então aqui está dizendo, olha, se aproxime de Deus, que Ele se aproximará de você. Mas existem algumas barreiras. E nós falamos de 4 barreiras que nos impedem da adoração. A primeira barreira que eu falei foi o pecado não confessado. Então, quando você está abrigando o pecado não confessado em seu coração, isso é uma barreira que se levanta entre você e Deus. É por isso que os não crentes não conseguem adorar. Os não crentes, os não convertidos, o máximo que eles fazem é louvar a Deus. Então, uma pessoa que não é nascida de novo, ela não adora, porque a adoração requer comunhão com Deus. Qual é o remédio para o pecado não confessado? Confissão. É você confessar, através da confissão, o pecado só sai através da confissão, né? E a gente precisa abrir a boca para confessar, certo? Então, a confissão é o remédio para destruir essa barreira. A segunda barreira que nós vimos foi a condenação ou falsa culpa. São pessoas que já foram perdoadas por Deus, mas elas continuam debaixo de condenação. Pode passar, tá? Vai me seguindo aí, por favor. Falsa culpa, a pessoa é perdoada, mas ela continua se sentindo culpada. Ela continua se sentindo acusada. Isso por diversas razões. Às vezes é a criação que a gente teve. A gente foi criado de uma forma muito repressiva e você se sente culpado o tempo todo. Às vezes é culpa lançada pelo inimigo mesmo, pelo diabo, porque o diabo é acusador. Mas qual é o remédio para a condenação? É você aceitar o perdão de Deus. Você tomar posse desse perdão e dizer, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 1. Terceira barreira que nós vimos, estou só aqui revisando, tá? O que a gente já viu na última quarta-feira de maio. Para você ouvir a palavra toda, entra no YouTube e procura lá. Dia, se não me engano, 29 de maio, tem essa palavra na íntegra. Só estou revisando aqui para a gente pegar de onde a gente parou. Amor pelo mundo. Quando uma pessoa está amando o mundo, essa pessoa está esfriando no seu amor por Jesus. São duas coisas inversamente proporcionais. Então, se o teu amor por Jesus está aumentando, o teu amor pelo mundo, o mundo é esse sistema, não é? O sistema que está debaixo do governo do maligno. Então, as artes, a mídia, a educação, a política, a religião, a economia, né? Tudo isso está debaixo do governo de Satanás. A Bíblia chama ele de o príncipe deste mundo. Então, quando um crente está crescendo no amor pelo mundo, ele está diminuindo no amor por Jesus. Você não tem como amar o mundo, esse sistema, e amar Jesus na mesma proporção. É tanto que lá em 1 João diz assim, não ameis o mundo, nem o que nele há. Então, qual é o remédio para a gente combater o amor pelo mundo? É voltar ao nosso primeiro amor, amar o Senhor acima de tudo, amá-lo com toda a nossa força, coração, alma e entendimento. E eu então terminei com essa quarta barreira, conceito errado de Deus, uma visão distorcida de Deus, uma visão negativa de Deus. Isso faz parte às vezes também da criação, né, que a gente teve, a educação que nós tivemos.
uma visão errada. Comparei aqui o irmão mais velho com o filho pródigo, né? O irmão mais novo. O irmão mais velho tinha uma visão errada dele mesmo e tinha uma visão errada de Deus, né? Do pai. E o filho mais novo tinha uma visão correta do pai. Tanto que ele mesmo errado disse: eu vou voltar para o meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Enquanto o irmão mais velho ficou chateado, não quis entrar na casa. Então isso é uma visão errada de Deus. Nós lemos também a parábola aqui dos talentos. Aquele que recebeu um talento escondeu e disse assim: eu sabia que o Senhor era um Senhor muito duro, eu sabia que o Senhor era alguém muito rígido. E aí o Senhor diz: olha, você vai ser julgado conforme suas palavras. E também eu citei, né, o exemplo de Jonas, né, que Jonas, ele ficou chateado quando a planta que Deus criou secou. E aí Deus disse: olha, Jonas, se você teve pena dessa planta, quanto mais eu teria compaixão de Nínive. 120 mil pessoas que não conhecem, não têm discernimento entre a mão direita e a mão esquerda. Então ali Deus estava revelando o caráter dele. O nosso Deus é um Deus amoroso, o nosso Deus é um Deus bondoso, longânimo, perdoador. Então muitas vezes nós temos uma ideia errada, nós temos um conceito errado de Deus, por isso que a gente não adora. Eu já tive um conceito muito errado de Deus. Eu não via Deus como meu pai. Era uma barreira muito grave, muito séria. Tá? Então nós paramos aqui no conceito errado de Deus. Vamos continuar então. A quinta barreira que nós temos que vencer é a religiosidade. Inclusive nós cantamos aqui hoje no louvor, não é? Quero me esvaziar de mim, da religiosidade. Todos nós temos uma medida de religiosidade. Inclusive domingo, quando nós estávamos aqui ouvindo a palavra sobre ídolos no coração, e eu fui sondar meu coração, e uma das coisas que eu encontrei no meu coração foi religiosidade. Especialmente quando você nasce no Evangelho, quando você é criado desde criança na igreja. Eu fui criado desde bebê na igreja. Então você se acostuma com Deus. Você se acostuma em vir para o culto. Você já sabe tudo que vai acontecer. Todas as músicas vão ser cantadas. Você já sabe quando levantar a mão, quando bater palmas, quando dizer amém, quando dizer aleluia. Ou seja, tudo isso se torna automático. E o nome disso é religiosidade. Religiosidade é quando substituímos relacionamento por uma série de regras, por uma série de leis, de normas. Relacionamento é uma coisa, religiosidade é algo morto. Então muitas vezes nós estamos com Deus como religiosos e não como filhos. A religiosidade é uma barreira muito séria, queridos. Nós substituímos relacionamento por normas, por leis. Tem pessoas que dizem: olha, não posso isso, não posso aquilo outro, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado. Deus só atende oração se for de joelho. Deus só ouve se eu cantar de tal jeito, se eu falar tal coisa. São regras e regras e regras, e o nome disso é religiosidade. Muitas vezes nós estamos acusando os outros de serem religiosos, mas nós somos religiosos em uma certa medida. Então, vamos ler aqui Marcos capítulo 7. Abra aí, por favor. Marcos capítulo 7, versos de 6 a 13. Jesus estava corrigindo as pessoas porque elas estavam usando a própria palavra de Deus para justificar a sua religiosidade. Estavam relacionando com Deus de forma mecânica, superficial. Olha o que Jesus diz a eles, respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Olha como Jesus é bem direto, bem taxativo. Hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso é religiosidade. É você falar
mas o coração não vai junto, fala da boca para fora, é algo mecânico. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Religiosidade é você preferir guardar uma regra, uma tradição, do que agradar a Deus. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Sabe o que é que eles estavam fazendo? Em vez deles honrarem o pai e a mãe, conforme a palavra de Deus dizia, eles davam um jeitinho e deixava de honrar o pai e a mãe para dizer: não, mas nós estamos trazendo uma oferta para o Senhor, e negligenciando o mandamento de honrar pai e mãe. Jesus estava dizendo: olha, vocês estão servindo a Deus apenas de boca para fora, o coração não está junto. Religiosidade é quando nós substituímos o nosso relacionamento com Deus por nossas próprias regras criadas. Existe uma palavra chamada legalismo. O que é legalismo? É quando você cria um sistema de leis e de regras para poder se relacionar com Deus. Eu conheço pessoas que elas não leem a Bíblia, não oram, não jejuam por disciplina espiritual, por exemplo. Elas não estão ali praticando a disciplina espiritual. Elas estão criando regras, porque se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, então Deus não vai me responder. Tem pessoas que fazem um jejum, dizendo assim: não, eu vou passar fome, porque Deus vai ter pena de mim. Ou seja, elas estão desvirtuando o sentido do jejum, que deveria ser, a abstinência de alimentos para poder se aproximar de Deus. Algumas pessoas acham que Deus só responde a oração se for na igreja, ajoelhado, e virado de uma certa posição. Tem muitas regras criadas por homens, e muitas vezes na adoração a gente também cria regras. Até o nosso próprio sistema de adoração, porque toda igreja tem um sistema de adoração, mas nós podemos dizer: o único sistema correto de adoração é o nosso. Deus só ouve o tipo de música que nós cantamos. E isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. Deus é um Deus de relacionamento. Então, mesmo pessoas que não cantam as músicas que nós cantamos, as músicas que estão hypadas, que estão na moda, no worship, mas Deus está olhando o coração. Alguém pode estar cantando lá hinos da harpa cristã, e Deus está recebendo como adoração mais pura e sincera. Alguém pode estar cantando Castelo Forte de 1517 e Deus está se agradando. E alguém pode estar cantando a música da moda agora, a mais conhecida do momento, e Deus não está se agradando. Certo? Então não é uma regra imposta que nós só temos que cantar tal e tal música, que nós só temos que fazer assim, assim, assim. Isso é religiosidade. Então nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixa e um molde e achar que Ele só vai fazer daquele jeito. Deus é uma pessoa. Com pessoas nós relacionamos. Se você fala a mesma coisa para aquela pessoa todo dia, do mesmo jeito, da mesma forma, com a mesma entonação, com as mesmas gesticulações, a pessoa vai começar a estranhar, está ficando louco. Todo dia repete a mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma posição. Tem alguma coisa estranha. Então o relacionamento é algo espontâneo, é algo vivo, é algo dinâmico.
E foi o pastor Luciano, domingo, que falou aqui. Alguém disse que se tem uma palavra que resume o que é o cristianismo, essa palavra é o quê? É o quê? Não estavam aqui? Estavam com a cabeça no jogo? Foi o que ele falou aqui domingo. Se tem uma palavra, ou foi aqui ou foi na Fermata, agora eu já estou... Mas foi aqui. Ele, se tem uma palavra que resume o que é o cristianismo, é... relacionamento. Para você nunca mais esquecer, diga: relacionamento é a palavra que resume o que é cristianismo. Então, o cristianismo não é mais uma religião. Existem mais de 6.000 religiões no mundo. Mais de 6.000 tipos de religião. O cristianismo não é mais uma religião. O cristianismo é um relacionamento com uma pessoa que está viva. Jesus Cristo está vivo. Amém? Quantos estão aqui? A Copa já acabou, o Brasil perdeu, a vida segue. Amém, irmãos? Aterrissa aqui, porque às vezes a gente está aqui, só de corpo presente, a cabeça está em outro lugar. Então, concentra aqui, recebe o que Deus tem para você aqui. É tão pouco tempo que a gente tem aqui muitas vezes. Então, desliga teu celular, ou só faz anotação no celular, acessa a Bíblia, só se for para isso, mas para qualquer outra coisa, nesses momentos aqui, priorize o Senhor. Qual é o remédio para a religiosidade? Desembaraçar de todo o peso de tradição. Eu vim de uma igreja que teoricamente nós éramos pentecostais, mas éramos tradicionais. A gente só tinha um nome de pentecostal, isso há muitos anos atrás, tá? Bem antes do CCA nascer. Quando eu nasci em uma igreja, e essa igreja tinha um nome de pentecostal, porque acreditava nos dons, na continuidade dos dons, mas eram muitas tradições que nós tínhamos, muitas, e muitas dessas tradições eram impedimentos para a gente poder adorar a Deus. Eu tive que romper com essas tradições de homens, regras criadas pelos homens, desenvolver um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Esse é o remédio. Vamos ler Hebreus 12, verso 1. Abra aí, por favor. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Livremo-nos do peso. Tem coisa que é peso, tem coisa que é pecado. Aqui ele manda você se livrar de tudo. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha, dos pesos e do pecado. Então tem peso que é pecado, tem pecado que é peso, tem peso que não é pecado, mas todo pecado é peso. Entenderam? Tem peso que é pecado, todo pecado é peso, mas tem pesos que não são pecado. Tem coisas que são pesadas, mas não necessariamente pecaminosas, mas nós temos que nos livrar delas. Nós temos que nos livrar delas. Então aqui, o escritor aos Hebreus está dizendo para a gente se libertar dessas duas coisas. De tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ninguém corre com pesos em seus tornozelos. O outro versículo que a gente já leu, Tiago 4:8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios 13:14, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, diga comunhão. A palavra comunhão aqui é koinonia, a palavra grega para comunhão é koinonia. Koinonia significa intimidade, relacionamento com o Espírito Santo. Então a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então eu só rompo com a religiosidade, me livrando dos pesos e tendo um relacionamento profundo, íntimo e diário com o Espírito Santo. Vamos para a próxima barreira agora, sexta barreira, o orgulho. O orgulho é uma grave barreira
a adoração. O orgulho é o mesmo que falta de quebrantamento. Quando alguém é quebrantado, é porque ele não é orgulhoso. Quando alguém não é quebrantado, é porque ele é orgulhoso. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então abra aí em Tiago 4, verso 6. Tiago 4, verso 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tem pessoas que acham que é o diabo, né, que está lhe resistindo. É o diabo que está me resistindo. Não, a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, sabia? Às vezes Deus está nos impedindo de avançar e de crescer para corrigir nosso coração. Quando a gente é soberbo, orgulhoso, Deus resiste. O orgulho é o pai de todos os pecados. O primeiro pecado de todo o universo foi o orgulho, que nasceu no coração de um anjo chamado, naquela época, não se chama mais, mas naquela época ele se chamava Lúcifer, portador de luz. E o pecado de orgulho foi o primeiro que nasceu no coração de Lúcifer. Ele tinha livre arbítrio. Os anjos hoje não têm mais livre arbítrio. Então os anjos hoje não caem mais, certo? Aquele filme lá, Cidade dos Anjos, é mentiroso aquele filme, né? O Nicolas Cage, que é um anjo que cai, né? Que decide ser humano. Nenhum anjo mais cai do céu. Os que tinham que cair já caíram, junto com Lúcifer. A Bíblia diz que o pecado original, o primeiro, né? Não no homem, mas o primeiro pecado foi o orgulho. Então, o orgulho é o pai de todos os demais pecados. E se a gente for analisar em nós, o orgulho continua sendo a fonte, né, dos demais pecados. Porque o orgulho é a independência de Deus. O orgulho é a autossuficiência. O orgulho é não pedir conselhos. O orgulho é não aprender com os outros. Não aprender com os nossos próprios erros. O orgulho é não reconhecer os meus erros. É ficar me justificando. Tudo isso é orgulho. Então Deus resiste. O orgulho nos desvia do quebrantamento, nos impede de adorar. Devemos orar a Deus para perceber o orgulho em nossos corações. Nós devemos pedir isso ao Senhor. Senhor, mostra se há orgulho em meu coração. E deixar que Deus nos confronte com humildade. O orgulho se refere à constante preocupação de se manter uma boa imagem diante dos outros. Se você está sempre preocupado em parecer bem, né? Em sempre preocupado com a sua reputação, então isso é orgulho. O desejo de ser visto fazendo alguma coisa que é considerada certa e apropriada é orgulho, né? Eu quero ser elogiado, eu quero ser reconhecido, eu quero ser aplaudido. E eu sempre estou sondando meu coração porque eu estou encontrando orgulho no meu coração. Eu sempre estou encontrando orgulho no meu coração. A verdade é essa. E eu tenho que crucificar o meu orgulho. Eu tenho que me humilhar. É uma decisão. Qual é o remédio para o orgulho? Se humilhar. Você sabia que Garanhuns é uma cidade orgulhosa? Sabia? Nós falamos do destino profético de Garanhuns, do chamado que Deus tem para essa cidade, mas um dos espíritos que atuam nessa cidade é orgulho. Os garanhuenses são orgulhosos. Muitas vezes um ar de superioridade. Muitas vezes nós competimos. Nós temos competição, nós temos ciúme, nós temos inveja. Então nós temos que agir no espírito contrário. Eu li um livro chamado Conquiste Sua Cidade para Deus. Eles estavam em uma cidade da Argentina. Inclusive nós fomos nessa cidade, eu e Cristiane. No ano 2000 fizemos uma viagem missionária e nós fomos nessa cidade. E o nome dessa cidade é Corrientes. E ela está numa das margens do Rio Paraná. E eles foram nessa cidade, pregaram vários dias e ninguém se convertia. Ficavam na praça, ninguém parava para ouvi-los. As pessoas passavam direto, ninguém parava. Nas outras cidades não. As pessoas paravam, respondiam um apelo e eles perceberam
uma forte barreira de orgulho naquela cidade. As pessoas não queriam parar, com medo do que as outras pessoas iam dizer, né? Que estava ali com os crentes. E eles disseram: nós vamos agir no espírito contrário dessa cidade. O espírito dessa cidade é orgulho, nós vamos nos humilhar. Aí eles se reuniram na praça, se ajoelharam na praça e colocaram o rosto em terra e beijando o chão. Numa atitude de humilhação mesmo. Todos eles lá, os evangelistas, com o rosto no chão e clamando a Deus. Quando eles se levantaram, as pessoas estavam chegando e começaram a chegar e foram se reunindo e eles pregaram, e naquele dia várias pessoas se converteram. Por quê? Porque eles agiram no espírito contrário. Então, quando a gente vê orgulho no nosso coração, você vai dizer: eu vou crucificar a minha carne, eu vou me humilhar, eu vou pedir perdão, eu vou servir, eu vou me oferecer para fazer alguma coisa, eu vou me oferecer para ajudar. Isso é agir no espírito contrário. Esses dias eu percebi algo de orgulho no meu coração, e na hora eu disse: eu vou agir no espírito contrário. Meu coração está querendo ser reconhecido, aplaudido, elogiado, pois eu vou fazer com que outra pessoa seja elogiada, aplaudida no meu lugar. Vou crucificar a minha carne. É agir no espírito contrário. Não é fácil, dói para a nossa carne, mas quando você faz isso, você está vencendo o orgulho. Amém? Abençoando alguém. Quando você decide presentear alguém, você está agindo no espírito contrário. Então, nós temos que humilhar. Vamos ler Filipenses 2, versos 3 a 8. Filipenses 2, de 3 a 8. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Às vezes tem partidarismo, né? O que é partidarismo? Cada um tem o seu grupo, cada um, tem o seu nome. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, na época aqui, né? Eu sou de Apolo. E hoje? Eu sou do roxo, eu sou do verde, eu sou do laranja, eu sou do amarelo, eu sou de tal célula, eu sou do CCA. Talvez a gente faça isso por orgulho, por partidarismo. E Paulo está dizendo: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é seu propriamente, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Nós vamos cantar essa música, viu, no final. Quero me esvaziar. Que essa música tem tudo a ver com a quebra do orgulho. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A Bíblia fala do esvaziamento de Cristo. Sendo Deus, a segunda pessoa da Trindade, tomou a forma de homem. E Paulo disse aqui: subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não deixou de ser Deus, tá? Nós temos inclusive um termo para explicar isso, que é kenosis. Kenosis é o esvaziamento de Cristo, mas ele apenas se ocultou. É como se ele colocasse uma sombra. Ele não deixou de ser Deus, mas ele não usou as prerrogativas de Deus. Ele se esvaziou, ele se ocultou, ele se escondeu. Imagina isso. No Brasil é muito comum ter o quê? Carteirada, né? Sabe o que é carteirada? O policial para alguém, aí a pessoa: você sabe quem eu sou? Não, sei não. Eu sou filho do juiz, eu sou filho do delegado, eu sou irmão do político tal. O nome disso é carteirada. A pessoa está, se impondo atrás, de um título, atrás de um nome, atrás de uma outra pessoa. Tem policiais que não se deixam intimidar. Você pode ser filho de quem for, mas você é cidadão.
Mas tem policial que deixa se intimidar com medo de retaliação. Mas Jesus poderia dar uma carteirada, né? Quem vocês pensam que eu sou? Eu sou o Filho de Deus. E vocês estão querendo fazer isso comigo? Vocês estão querendo me humilhar? Vocês estão me confrontando? Vocês estão me desafiando? Ah, agora vocês vão ver quem eu sou. Ele não fez isso. A Bíblia diz que ele foi à morte de cruz como uma ovelha muda. Porque ele sabia que tinha que ir até a cruz. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Então esse é o maior exemplo que nós temos. Irmãos, eu me vigio muito para não estar me autopromovendo. Não vou dizer a vocês que eu não sou tentado, tá? Mas eu vigio muito, por quê? Porque a autopromoção é uma coisa que Deus detesta. Uma pessoa que fica, sempre propagando os seus próprios feitos, o seu nome. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho tal título, eu tenho tal diploma. Eu fui na casa de uma pessoa uma vez que a parede da casa toda, assim da sala, era com todos os diplomas que ele tinha recebido. Ele era formado até em batizado de boneca, aí ele botou lá. E eu olhando aquilo, aí ele disse, sabe, eu oro muito. Quando ele disse isso, eu digo, meu Deus, não posso mais ouvir uma palavra dessa criatura. Porque eu nunca vi uma pessoa que ora dizendo que ora muito. Geralmente, quem ora muito, diz assim, eu oro muito pouco. Eu preciso orar mais. É ou não é? Você conhece alguém que você sabe que ora, mas ela diz ainda assim, eu oro muito pouco. Você conhece alguém? Eu conheço. Então, os grandes santos de Deus não se autopromovem. Eles não precisam ficar dando carteirada, eles não precisam ficar mostrando seus títulos, suas realizações, se promovendo. Eu sempre recebo mensagem em WhatsApp, pastor, me convide para ir na sua igreja. Quando uma pessoa faz isso, eu digo, riscado da minha lista, não vou convidar. Quando ela parar de se autopromover, por quê? Porque eu não faço isso. Porque eu sei que o orgulho humano quer fazer isso o tempo todo. A gente quer ser convidado, a gente quer estar nos melhores lugares, nos melhores assentos. Quando eu chego em um lugar, irmãos, que eu não faço parte dele, eu me sento no meio, eu me sento atrás, e eu deixo que alguém me chame lá para frente. Pior é eu ir lá para frente e alguém dizer, esse lugar aqui não é seu não, viu? Volte. Então a gente não se autopromove, a gente não pede honra para nós mesmos. Isso é contra o caráter de Cristo. Ele mesmo se esvaziou, a si mesmo e foi obediente. Então, o remédio para o orgulho é se humilhar. Sétimo, para a gente terminar, falta só mais um agora. Sétimo e oitavo, Temor dos homens, medo do que os outros vão dizer. Esse todo mundo aqui tem, em uma certa medida. Eu já tive muito temor dos homens. Tudo que eu ia fazer, eu já ficava pensando, o que é que vão dizer? O que é que vão achar? Será que vão me criticar? Será que vão zombar de mim? Olha Provérbios 29 e 25, como é forte esse versículo. O temor dos homens traz uma armadilha. Deixa eu abrir aqui. Provérbios 29 e 25. Quem teme ao homem, arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Tem uma outra versão que eu gosto mais, que é, o temor dos homens arma um laço. Um laço. Você fica preso. Você fica às vezes na mão da pessoa. É horrível. Você não consegue fazer mais nada. Você não consegue mais espontaneidade. Você não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque você está preso no medo do que os outros vão dizer. Medo da perseguição. Medo do que os outros vão pensar. Isso nos intimida muitas vezes na adoração. Se eu levantar minhas mãos, e se eu chorar, e se eu me ajoelhar, vão dizer o quê? E se descobrirem?
Devemos, queridos, centralizar a nossa atenção no Senhor. O nosso foco tem que estar no Senhor e não nos homens. Nunca permitir que críticas, opiniões alheias atrapalhem o nosso desejo de adorar e de servir a Deus. Eu tive que vencer isso. Isso foi muito forte na minha vida durante muitos anos. Eu lembro que uma época nós estávamos pastoreando na Querigma, Deus estava movendo, convertendo muita gente, e uma pessoa fez uma crítica. E eu ouvi aquela crítica. E aquela crítica entrou. E eu me intimidei. Eu retraí. E quando você se intimida, você dá um passo atrás. E quando você dá um passo atrás, o diabo, ele dá um passo à frente. A intimidação sempre funciona assim. Inclusive, leia o livro do John Bevere, Quebrando a Intimidação. As cadeias da intimidação. Ele diz o seguinte, que quando você avança, o inimigo recua. Mas quando você recua, o inimigo avança e ocupa aquele lugar. Então, às vezes isso é nas nossas emoções, às vezes isso é nas nossas posturas. Você decide servir a Deus e alguém critica. Aí você é aquela plantinha, né? Malícia. Tocou, se fecha. Porque você quer elogio das pessoas. Temor dos homens. Você tem que vencer, você tem que amadurecer. Nós não estamos servindo aos homens. Nós estamos primeiramente servindo a Deus e em segundo lugar servindo aos homens. Nem sempre os homens vão concordar, elogiar, reconhecer. Às vezes sim, vai, mas às vezes não. Agora imagina se toda vez que eu prego eu desço esperando que alguém diga alguma coisa. Isso é ridículo, isso é imaturidade. Eu não posso ter medo de falar a verdade. A gente fala a verdade sabendo que a nossa cabeça pode ser colocada a prêmio. Algumas coisas, inclusive, que nós pregamos hoje, são passíveis de processo. Nós podemos ser processados. De falar algumas coisas. E aí? Que caminho nós vamos seguir? Então, qual é o remédio para o temor dos homens? Ser corajoso. Enfrentar a crítica. Enfrentar a zombaria. Enfrentar a perseguição, como Paulo fez. Gálatas 1:10. Esse versículo deveria ser o nosso versículo. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Eu procuro agradar a homens? Paulo diz, se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Foi um homem que perdeu tudo. Esse homem aqui, Paulo, Saulo, depois Paulo, perdeu tudo. Ele disse, olha, se eu agradasse aos homens, eu não seria mais. Seria servo dos homens e não de Cristo. 1 Tessalonicenses 2:4, na corrigida, na versão corrigida. Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Olha para mim, nós seremos criticados de todo jeito. Todo jeito. Jesus foi criticado. E ele era o homem perfeito. Aqui na terra, Jesus foi o homem perfeito. O homem em plenitude máxima foi Jesus. E foi criticado. Foi chamado de Beelzebu. E nós? Para qualquer direção que nós formos, nós seremos criticados. O exemplo que eu dei domingo, né? Nós fizemos o culto às 10 da manhã, às 3 da tarde. E não tivemos o culto das 4, que foi para as 3, né? E não tivemos culto das 19 e nem tivemos o Tadel. Com certeza, alguém criticou. Olha aí, idolatrando o futebol. Está vendo? Um ídolo. Pastor lá pregando sobre ídolo. O primeiro ídolo deles é o futebol. Crítica. Aí digamos que a gente mantivesse aqui os 3 cultos, o Tadel vai ter, voluntários venham. Aí qual era a crítica? Olha aí, que pastor intransigente. Isso não é um pastor não, isso é um faraó. Fazendo o povo de escravo. Então, gente, para qualquer direção nós vamos ter críticas. O importante é que a gente não está caminhando no pecado.
Porque se estiver no pecado, aí não é mais nem uma questão de temor dos homens, é errado diante de Deus. Mas se o que eu estou fazendo não é errado diante de Deus, eu estou sujeito a críticas de todo jeito. Então, é isso, você tem que decidir vencer o temor dos homens. E por último, para a gente orar, última barreira, repressão satânica. O diabo tem um profundo ódio de quando você adora, porque é algo voluntário. Quando nós adoramos é voluntário. Os anjos, quando adoram, não é voluntário. Então, não incomoda Satanás quando os anjos adoram. Por quê? Porque os anjos têm que fazer isso. Mas quando um ser humano adora, nós estamos fazendo isso voluntariamente. Qual foi a questão com Jó, de Satanás com Deus e Jó? Deus, é em vão que Jó te serve? É em vão que Jó te adora? Claro que não. O Senhor o protege, o Senhor o cerca com um muro de fogo. Jó é um homem próspero, rico, seus filhos são maravilhosos. Jó é um homem mais bem-sucedido. Toca na riqueza dele para ver. Mata os filhos dele para ver se ele não blasfema. Foi tipo uma aposta. Inclusive, o livro Decepcionado com Deus coloca isso como se fosse uma aposta, do Philip Yancey. Como se Jó tivesse ali no meio de Satanás dizendo: eu aposto que ele vai blasfemar. Aí o Senhor disse: toque na saúde, toque nos bens e toque nos filhos dele. A Bíblia diz que em tudo isso Jó não blasfemou. Então ficou provado que o homem pode adorar a Deus mesmo perdendo bens, filhos e saúde. Amém? Ficou provado. O livro de Jó mostra que alguém é capaz de sofrer tremendas perdas financeiras, filhos e saúde, e mesmo assim a Bíblia diz que Jó não blasfemou contra Deus. A mulher dele ainda, além do diabo, ele tinha a mulher, porque a mulher dele era o cão. Olha, quem tem a mulher de Jó, a mulher de Ló e Jezabel, os 3 diabos de saia na Bíblia. A mulher de Jó blasfema teu Deus e morre, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Você está falando como uma louca? A Bíblia diz que em nada Jó blasfemou. Então ficou comprovado que alguém pode adorar a Deus voluntariamente. É por isso que o diabo vem com repressão. O ciúme de Satanás contra nós, os filhos, ele não pode contra Deus, porque nós não cremos, queridos, olha para mim, nós não cremos no dualismo, certo? Tem crente que acha que é o diabo de um lado e Deus do outro, e os dois estão brigando, e Deus está brigando com o diabo para ver quem vence. Não é isso. Acabe com essa visão. Deus não está numa quebra de braço com o diabo, não. O diabo é servo de Deus. O diabo só faz coisas com a permissão de Deus. Então Deus não é essa visão maniqueísta, dualista, Não. Agora, Satanás, quando ele quer atingir Deus, que ele não pode, que ele nem é besta, nem é doido, aí ele atinge quem? Os servos de Deus, os filhos de Deus, de forma indireta, certo? Mas não é uma quebra de braço, uma briga cósmica entre o bem e o mal. Não, o mal já foi vencido na cruz. Amém, irmãos? Agora ele precisa ser colocado debaixo dos nossos pés todos os dias. Essa repressão satânica que surge é o ciúme do dragão contra a descendência. Lá em Apocalipse diz que o dragão perseguiu a mulher e a sua descendência. Então, como é que a gente vence essa barreira? É você se levantando e usando a autoridade do nome de Jesus. Tem hora que você tem que abrir a boca e declarar: em nome de Jesus, Satanás, bate em retirada agora da minha casa, desse lugar, desse emprego, da vida dessa pessoa. Claro, não faça isso na cara dela, porque ela não vai gostar de você dizer que o diabo está agindo nela. Não faça isso de jeito nenhum, isso não é sábio. Mas você pode repreender.
Você pode fazer declarações de autoridade. Repressão satânica só se vence repreendendo, usando a autoridade do nome de Jesus. Vamos ler 2 versículos para a gente terminar. Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e pegarão em serpentes. Aqui as duas coisas, expulsar demônios e pegar em serpentes, é o quê? Ter domínio sobre o reino das trevas. Então não tenha medo do reino das trevas. Tem crente medroso. Pastor, por favor, não fale o nome dele. Esse crente tá mal. Por quê? Porque você não tem que ter medo. Pastor, eu fujo de um endemoniado. Não, você tem que correr para cima. Amém? Esses dias a gente teve que expulsar um demônio, né? Aí chamamos Cristiane, eu fui com ela, fomos com Bia. Eu achei bem interessante, né? Eu fiquei na retaguarda. Era uma mulher, então Cristiane era mais prudente que fosse ela, né? Porque às vezes o demônio pode querer ali fazer alguma cena e querer rasgar a roupa, porque o demônio gosta, né? Chamar atenção e tal. Mas eu fiquei ali e eu achei bem interessante, porque Cristiane disse assim: olhe nos meus olhos e veja a glória de Deus na minha vida. Então não somos nós, é aquele que habita em nós. Amém? E ali em poucos segundos, a pessoa, ela foi liberta, né? E a gente tem que chamar a pessoa mesmo à consciência: fulano, volte, assuma a sua consciência, porque o demônio fica querendo, né? Ficar tomando ali a consciência da pessoa. É isso. Agora, você tem que ter a autoridade no nome de Jesus. E o outro versículo é Lucas 10, 19. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. A gente vai pisar no escorpião com pés descalços? Se você pisar no escorpião com pés descalços, você vai se machucar. Mas se você pisar eu mesmo não tenho medo de matar escorpião quando eu estou calçado. Até de sandália eu piso, não tenho medo. Mas com meus pés descalços eu não enfrento. Uma cobra, uma serpente, eu não tenho medo se eu tiver. A menos que seja uma víbora, que às vezes até por cima da calça, né? Tem cobras que as peçonhas até perfuram uma calça jeans, né? Então você também não vai pisar em qualquer cobra, né? Especialmente aquelas que dão bote. Mas tem cobras rasteiras que não dão bote e você vai lá e pisa, mas você tem que estar calçado. Você tem que estar revestido de autoridade. E não temos medo. E outra coisa, quando um demônio não quer sair, tem alguma coisa errada. Ou você não tem autoridade, aí passa meia hora, 40 minutos, 1 hora e o demônio ali. Tem alguma coisa errada. Você não está exercendo sua autoridade corretamente, ou não é demônio. Pode ser também. Meu pastor mesmo estava tendo muito trabalho com uma moça, mandou chamar o pastor de Cristiane. Acho que nesse dia ela estava na casa do pastor, desceram para a nossa igreja, era um culto de quarta-feira à tarde, e o demônio não saía. Aí o pastor de Cristiane disse para o meu pastor, né? Fulano, tem alguma coisa errada. Esse demônio não te obedece, não me obedece, isso não é demônio não. Vamos testar, vamos. E aí chegou perto do ouvido da endemoniada e ela lá, né? Toda se jogando, né? E aquele demônio bem meloso, né? Que queria só se jogar para o lado dos homens. Aí o pastor chegou e disse assim: eu mandei preparar um caldeirão de água fervente. E esse demônio vai sair agora. Aí ela: não, pastor, pelo amor de Deus. Então assim, você está repreendendo, você está orando, você está dando comando, você está, né, resistindo e não acontece nada. Das duas uma: ou você não está exercendo sua autoridade como deveria, ou não é demônio. Aí você tem que partir para outra estratégia. Aconteceu aqui no CCA, né? Terminou o culto,
e um homem endemoniou-se, entre aspas, e eu aqui, e dava comando, e ele não obedecia. Nada do que eu falava ele obedecia. Falava em nome de Jesus, não obedecia. Aí eu já tinha experiência, né? Isso não é demônio não. Aí eu disse, eu vou dar uma beliscada nele assim, de leve, né? Mas que doa. Tum, aí ele, ai pastor, eu digo, se levante. Se levante porque você não está endemoniado. Aí ele fez, me dê R$1. Aí eu disse, eu não acredito não. Que tu quiseste te endemoniar para me pedir R$1. Tu pedia, eu te dava, homem. A vontade que dá agora é pedir. Eu disse, não, vou fazer isso não. Então é isso. Repressão satânica. O diabo está resistindo na célula. O diabo está resistindo no louvor. O diabo está resistindo no culto. Lá em casa, no meu trabalho, você tem que se levantar e abrir a boca e declarar, em nome de Jesus, eu ordeno agora que todo o poder das trevas bata em retirada agora, em nome de Jesus, você vai sair. E quando você exerce autoridade, se é demônio, ele vai obedecer. Amém? Então vamos orar, fique em pé. Mas eu vou pedir para cantar. Quero me esvaziar de mim, porque vai falar do orgulho e da religiosidade e do medo dos homens. Nós precisamos nos esvaziar, irmãos. Para a verdadeira adoração fluir, nós temos que nos esvaziar diante do Senhor. Feche seus olhos agora. Qual dessas coisas que eu falei tem se levantado para te impedir de adorar? Desde o início, recapitulando: pecado não confessado, falsa culpa, uma imagem errada de Deus. Qual dessas coisas que eu já tinha falado anteriormente tem se levantado contra a tua verdadeira adoração? E você tem permitido. Então está na hora de você colocar por terra essas barreiras. Talvez é o orgulho, a religiosidade, o medo dos homens, ou uma repressão satânica contra a tua vida. Mas agora você não é mais ignorante. Agora você já sabe o que deve fazer em cada situação. Pecado não confessado, confessa, abandona. Falsa culpa, toma posse do perdão que Deus já te deu. Conceito errado de Deus, leia a Bíblia para você conhecer Deus como Ele é. Orgulho, humilhe-se diante do Senhor. Religiosidade, você precisa desembaraçar de toda tradição. Medo dos homens, você precisa vencer o medo dos homens. Querer agradar a Deus em primeiro lugar. Se é repressão satânica, levante-se na autoridade do nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui hoje contra as barreiras que se levantam à comunhão, que se levantam contra a nossa adoração. Senhor, vem trazendo agora discernimento espiritual. Traz discernimento agora.